O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa, está na mira dos movimentos sindicais dominados pela esquerda identitária no Brasil. Além de mentir deliberadamente sobre o programa, em reuniões com a classe, os líderes sindicais têm inflamado professores contra os militares e instruído os sindicalistas que toda nova escola cívico-militar que tentarem implantar de agora em diante em Minas Gerais sejam levadas à deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, para que as lideranças petistas barrem o avanço do Programa Nacional em Minas a partir de Belo Horizonte, já que lá a esquerda teria mais força. Vanderlei, novidade não é para ninguém que mentir deliberadamente é uma especialidade da esquerda, não é mesmo? A mentira faz parte do DNA, né? Sem mentira não tem esquerda. A realidade é essa. Bom, a escola cívico-militar, um monte de mentiras que eles colocam em torno, né, desse importante programa do governo federal, né, do governo Jair Bolsonaro. Como que ele se dá? Né? E a primeira mentira que eles falam é que a escola perde autonomia. Mentira. Né? É somente a parte administrativa, a parte de gestão que é feita com quatro mãos, né? Os militares e a diretoria, né? A coordenação pedagógica, tudo continua da mesma forma como está. Porém, a gestão, como ela tem um caráter mais disciplinar, por conta, né, por conta até mesmo do perfil, né, dos integrantes, que no caso são os militares, isso se traduz em maior eficiência, maiores índices, né, nas avaliações que o Ministério da Educação faz, né, até mesmo índices internacionais. A gente acho que daqui a um tempo a gente vai poder verificar isso e aferir, né? E o programa, por incrível que pareça, como que ele se dá? Aqui teve em Uberlândia, quando foi a escola Hilda Leão Carneiro, foi escolhida para se tornar uma escola cívico-militar, houve um monte de vereadores aqui batendo, né, tentando interferir, mas a aceitação até por parte mesmo dos professores foi enorme, né, com mais de 90% aceitando a instalação e querendo que realmente houvesse. Como que é escolhida essas escolas? Geralmente são escolas que ficam em regiões degradadas, né? Periferia, onde tem tráfico de drogas, onde existem casos de roubos, furtos, né? Geralmente é essas comunidades da periferia onde justamente são instaladas. Eu estive agora, na última semana, conversando com o Tenente Mességenes, ele é um dos integrantes, né? Eu estive no 36º BIMEC, aqui em Uberlândia, e comemorando, né, o dia do Exército, houve uma formatura, e eu tive o prazer de reencontrar lá o Tenente Mességenes, que ele faz parte do corpo de militares que atuam lá na Hilda Leão Carneiro, né? Já está em funcionamento há pouco mais de um ano, e ele estava me contando, né, o quão maravilhoso e os resultados que ele já tem alcançado. É uma luta diária, não é fácil, né, porque existe toda uma construção da esquerda, né, com relação à doutrinação dos alunos, né, a falta de respeito, né? Quem não se lembra quando, antigamente, no meu caso aqui, né, na década de 70, o professor entrava na sala de aula, você se levantava, né? Tinha a questão de você cantar o hino nacional, né? Pelo menos uma vez por mês tinha, né? Você saía da sala de aula, geralmente era feito uma vez por semana, dependendo da escola, mas os símbolos nacionais, né, eram exaltados. E a questão da escola cívico-militar e traz a disciplina, porque hoje muito se perdeu com relação a isso. Né? Os professores são atacados, né, dentro de sala de aula, são desrespeitados, né, e com baixo índice de aproveitamento. Toda escola que ela foi transformada numa escola cívico-militar,
Isso é fato, isso tem números, né? Não é nada inventado, mas as notas melhoraram, né? E os pais, a comunidade se sente, os pais desses alunos e tal, eles sentem a transformação dos seus filhos, né? É impressionante. Tem um amigo meu que a irmã dele tem um filho que está na escola, justamente nessa Hilda Leão Carneiro, e ela está chocada, sabe, assim, positivamente, né, com o resultado, como que a escola mudou, né? Eu estive o ano passado visitando essa Hilda Leão Carneiro, já estava, acho que, há quase uns 8 meses, já implantando, e foi bonito de ver, né, os alunos que iam entrar, né, no próximo ano, ou seja, nesse ano, já estavam fazendo ordem unida, né, que é um ficando atrás do outro, posição, né, cantando o hino nacional, e na posição de respeito. Então, essas coisas que essa esquerdalha não sabe o que é, né, que é respeitar os símbolos nacionais, respeitar o professor, respeito ao próximo, infelizmente eles estão batendo cabeça, né? Mas não vai dar em nada, não. É um programa excelente, tem o apoio da comunidade e vai avançar sim, seja em Minas Gerais, qualquer outro lugar do Brasil. Gente. Tomara, né, Omara? Isso é o que a gente torce, né, para que avance. Nossa, eu torço, viu, Gi? Porque, vou te falar, quem me dera que as minhas filhas tivessem tido a oportunidade de estudar numa escola dessas. Mas se Deus quiser, meus netos vão ter essa oportunidade. Se Deus quiser. Gente, eu fico impressionada como que a esquerda ela está focada na educação, né? E na religião, né? Vocês já perceberam isso? Quem vê até acredita, né, que a esquerda está preocupada com a educação. Para ela, quanto mais ignorante as pessoas forem, melhor, né? E é claro, gente, que ela seria contra essas escolas cívico-militares. Tá? Esse pessoal aí, eles odeiam disciplina, odeiam regra, hierarquia, odeiam essas coisas. É claro que eles seriam contra, tá? E agora eles estão arrumando um monte de justificativa, né? Inventando coisa para manipular a opinião pública, e vai continuar fazendo isso aí. Então, assim, gente, para quem está ouvindo, a esquerda, ela age assim. Ela luta por pautas legítimas, né? E, aliás, elas fingem lutar, tá? Nas entrelinhas, elas vão incutindo aí a ideologia, sabe? Esquerdista. E é assim com tudo, tá? Repare por assim, vou dar um exemplo. Repare com os negros como que é. A esquerda acha que esse grupo pertence a ela. Tá? Acha que todos os negros eles devem se vitimizar, faz questão de ficar lembrando aí o sofrimento que eles viveram, né? E que precisam odiar os brancos. Tá? E se algum negro não quiser se vitimizar e ousar estudar, querer ser alguém na vida, é excluído e perseguido. Aí eu te pergunto, a esquerda, ela luta pelos negros? Não. Ela luta pelos negros de esquerda, tá? Que sem perceber, são escravos dessa ideologia aí. Que ousa sair fora para ver o que acontece. Tá? Perseguido. E é assim com mulheres, tá? Com homossexuais, tá? E com tantos outros grupos aí que ela criou para dividir a sociedade. E a esquerda, ela pode ser tudo, tá? Menos burra e desorganizada. E as escolas cívico-militares, para ela, é uma ameaça aos planos de domínio dela. Tá? Então, assim, o plano sempre foi, gente, tirar as mães dos lares para que os filhos precisassem ir o mais cedo possível para a escola, para que o Estado educasse esses filhos. Então, assim, para que vocês acham que a esquerda criou o feminismo? Para tirar a mulher de dentro do lar, para o Estado educar o filho dela da forma que ele achar melhor para ele. Então, assim, o plano é perfeito, na minha opinião, tá? Porque através da educação é que a gente muda uma sociedade. Tá? Por que vocês acham que essas gerações que estão aí mudaram tanto? Temos aí duas
talvez 3 gerações de esquerdistas, gente. Totalmente doutrinados. E a verdade é que a gente acordou muito tarde, sabe? Então, assim, o Estado que criou nossos filhos todos esses anos. Então, as escolas cívico-militares atrapalhariam, né, todo esse plano arquitetado aí durante décadas. Então, é claro que eles vão ser contra, tá? E olha, para a gente consertar isso aí, a gente vai levar décadas também para consertar. E a única forma que a esquerda encontrou de barrar essas escolas foi manipulando os professores, mexendo assim no que é importante para eles, que é o salário, que é o emprego. Então, é claro que elas vão tentar manipular os professores, porque aonde que eles vão arrumar justificativas para poder impedir essa escola cívico-militar? E eu, assim, eu tenho convicção, como mãe, que a ordem, a disciplina, a hierarquia são fundamentais, tá? Para a formação das pessoas. Que é o que propõem essas escolas cívico-militares. Na minha época de criança, como bem disse o Vanderlei aí, a gente ouvia o hino nacional, no meu caso, era toda terça-feira, a gente ouvia o hino nacional. A gente sabia a letra do hino nacional. A gente fazia orações todos os dias antes de começar a aula. Ninguém chamava a professora de tia, tá? Porque eu acho que isso atrapalha a autoridade da professora dentro de sala de aula, dos professores dentro de sala de aula. Então, os professores eram respeitados pelos pais, pelos alunos. Hoje, os professores mal podem corrigir as crianças, gente. Mudou tudo. Criança não pode repetir de ano, criança não pode ser chamada atenção. Vai empurrando a criança de série aí, sem ela saber nada. Essa é a educação Paulo Freire. E que Deus nos livre dela. Tá? E que venham muitas escolas cívico-militares. E só para lembrar, para quem está aí pensando, né, que não quer escola cívico-militar, que quem é contra não é obrigado a colocar seu filho na escola militar. Mas respeite aqueles pais que querem colocar, por favor. Com certeza. Maurício? Nossa, fiquei pensando tantas coisas aqui, estou até perdido para concluir meu pensamento de forma bem objetiva e rápida. Tudo começa com o final do governo militar. As universidades começaram a ter a escolha do seu reitor por uma eleição entre todos os membros da sua comunidade. Professor vota, aluno vota, funcionário vota. Espera aí. O cargo de reitor de uma universidade é muito importante. Quem tem que ser reitor de uma universidade é o cara melhor preparado, não o mais votado. Eu era professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e houve uma eleição para escolha do reitor, e ganhou um senhor lá que não tinha nem mestrado, ele tinha o curso de graduação. Então, peraí, o que é a universidade? É um lugar de ensino e pesquisa. Então, uma pessoa, para se inserir no rol da pesquisa, ela deve ter um estudo muito bem configurado, ele deve ser doutor, ele deve ter estudado com pessoas com melhor capacidade científica do que ele, ou pelo menos mais avançados, e aí, sim, você vai criar um ambiente de pesquisa profícuo. Esse senhor ganhou para reitor. Ele teve a maior votação entre professores, alunos e funcionários, e ele era de esquerda. Foi um fiasco a administração dele. Eu organizei um evento internacional na Universidade Federal de Ouro Preto, trouxe pessoas de vários lugares do mundo, e tinha um israelense, né, chamava Zivi Binavaran, e eu disse para o Zivi, esse senhor que está do seu lado, obviamente o Zivi falava inglês e hebraico, né, e talvez alemão, sei lá o quê.
E disse, olha, esse senhor que está ao seu lado é o reitor da universidade. É o reitor e tal. Oi, eu quero conversar com ele. Mas como conversar se o reitor não falava uma palavra de inglês? Muito menos hebraico ou qualquer outra língua. Vergonhoso. A democratite tomou conta do ensino público brasileiro. Você escolher um diretor de escola por votação, você escolher um reitor de universidade por votação, isso é um absurdo, né? Ele tem que ser uma pessoa muito bem qualificada, não a mais querida, né? Isso não, a administração não é queridice, é capacidade, competência, né? E aí o que acontece? Todo o nosso ensino está contaminado pela pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que quem nunca leu deve ler, porque é um amontoado de ridicularidades, né? São livros ridículos, um pensamento ridículo, que infelizmente esse cara é o patrono da educação brasileira, né? Então o aluno é oprimido, né? E aí quando o aluno é oprimido, o professor tem que libertá-lo. E como é que você liberta? Deixando o aluno fazer o que quiser, né? E aí começa com um punhado de bobagem, talvez até lá vindo de Piaget, né? A tia, com todo respeito, tia é uma coisa ridícula, tá? Eu sou professor, eu não sou tio. E aí fica aquele elo, né, sentimental entre o professor e o aluno que não tem que existir. Porque o professor é o professor, ele é autoridade. Ele precisa dizer a que veio, ele precisa se posicionar dentro de sala de aula, ele precisa ter a liberdade de dizer, isso está errado. Não é assim que se faz. Né? Você precisa aprender a fazer a coisa certa. E não, ô queridinho, ridículo, totalmente ridículo. Né? E aí, o que acontece? A esquerda não tem nenhum escrúpulo em fomentar as escolas do MST. Porque lá é a pedagogia do oprimido. Eles estão aprendendo lá como invadir terras, como propagar a doutrina comunista, etc, etc. Então, aí tudo bem, tá? Pode abrir quantas escolas, ao exemplo das escolas rurais do MST, em qualquer lugar do Brasil, tá legal. Mas a esquerda não admite contraposição, não admite oposição. Então, alguma coisa que contraria essa democratite do ensino, esse freianismo, né, esse freirismo, né? O Brasil está nas últimas posições do PISA, né, desde que começou essa bobagem, né, e a gente não avança, e não há como avançar, tá? E não vamos sair da rabeira do PISA enquanto não mudar essa estrutura. Então é o seguinte, pessoal, tudo que não for de acordo com o pensamento hegemonista, monopolista, ditatorial, fascista, comunista, repressor da esquerda, está ruim. É ruim e ela não vai aceitar nunca, tá? Então, vamos contrapor sempre com argumentos, com ações, tá? Eles podem continuar existindo, podem defender as escolas rurais que o MST, o movimento decrépito atualmente, né? Alta decrepitude, que tomara que se sucumba por si só, que entre em colapso. Agora é o seguinte, eles vão insistir sempre no domínio, no impedimento, no caos, porque a esquerda vive do caos. Isso começa lá na Revolução Francesa, né? O pessoal fala, a Revolução Francesa, um lixo, uma coisa ridícula. Inventou a guilhotina para matar pessoas com maior rapidez, o inventor da guilhotina foi decapitado pelo próprio equipamento que ele criou. Um dos maiores cientistas da humanidade, Lavoisier. Todo mundo já ouviu falar em Lavoisier. Natureza nada se cria, tudo se transforma. Foi decapitado pela Revolução Francesa. O que esse cara fez de ruim para a humanidade? Ele só fez o bem. Um grande cientista. Então, sabe assim, é muito difícil lidar com uma coisa tão absurda e tão ridícula que é a esquerda. Mas como a gente é democrata, a gente é conservador, a gente acha que esse pessoal deve existir, né? E ninguém vai pregar o extermínio deles, não, mas a gente vai combater sempre com muita firmeza. Que venham as escolas cívico-militares, vai para lá quem quer, quem não quer vai para o Paulo Freire, ponto final.
O problema é justamente que eles não aceitam, né? Eles, além de não aceitar, ainda não quer nem que exista. Eu quero só trazer para vocês aqui alguns pontos dessas mentiras que eles têm falado, para que você aí seja multiplicador da verdade, tá? Então eu vou ler aqui rapidamente para você um dos pontos que eles têm mentido deliberadamente com relação ao fato aí que o Vanderlei trouxe, né, de que os militares estariam assumindo a função de professores, assumindo a função, professores efetivos seriam dispensados e os militares entrariam no lugar deles. Até mesmo o professor concursado seria dispensado e teria que procurar outra escola para trabalhar. Até o diretor seria dispensado e um militar assumiria o lugar dele. Gente, isso não é verdade, tá? Então, se você conhece professor que tem sido aí, sofrido aí, com essas mentiras, né? A pessoa está aflita, a pessoa está... O que eu vou fazer se vierem com essa escola? Para onde eu vou trabalhar? O que eu vou ter que fazer? Isso não existe, isso é mentira. Isso é mentira. Outro ponto que eles têm mentido, dizendo que a escola que adere ao programa, ela deixa de ser municipal ou estadual e passa a estar às mãos do governo federal. Não é federalização de escolas. Isso é mentira. A escola permanece ali dentro da Secretaria de Estado de Educação ou da Secretaria Municipal de Educação. Ela só vai passar a receber um militar da reserva lá para dentro do seu quadro, para ser um monitor ali dentro, auxiliando no ponto de vista, não é nem pedagógico ainda, nem no aspecto pedagógico o militar não vai interferir. Ele vai ser um auxiliar nessa questão de comportamento daquelas crianças e adolescentes, ensinando valores como honra, honestidade, disciplina, tá? Tentando estabelecer um vínculo de confiança. Outro ponto que tem sido alvo aí dos sindicalistas com relação a prejuízos financeiros da educação, que uma vez que parte dos recursos do Ministério da Educação seriam desviados para o Ministério da Defesa. Outra mentira. O que ocorre é exatamente o contrário. Há um investimento do Ministério da Defesa na educação para remunerar esses militares da reserva que passam a atuar nas equipes aí dentro das escolas. No meu blog tem um artigo com esse título chamado Escolas Cívico-Militares Entram na Mira dos Sindicalistas. Lá no finalzinho desse artigo tem um link, se você quiser ler o artigo completinho, que vai desmentindo ponto a ponto, mas lá no finalzinho tem também uma entrevista completa com o Haroldo Cursino, que é o diretor de políticas para as escolas cívico-militares do Ministério da Educação. É uma entrevista que ele deu à TV Brasil, justamente para pontuar tudo isso, explicando direitinho, para tranquilizar o corpo docente da escola, aquele prefeito ou secretário de educação, secretário de Estado, que quer inscrever no programa, mas que tem sido aí desmotivado a isso por causa dessas mentiras dos sindicalistas, tá? Então, se você quiser e puder ajudar a espalhar a verdade, a ser um agente de informação nessa guerra de desinformação que a gente está vivendo, você ajudaria muito compartilhando esse link. E também lendo, né? Para que toda vez que você ouça essas mentiras, você já esteja ali convicto do que é a verdade, para você conseguir ir desconstruindo essas mentiras que estão sendo
espalhadas.